Opa, galerinha boa, beleza? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre Golang, né, de novo, seguindo aqui os meus estudos. E hoje o assunto é ordenações, né, gente? A gente vai ordenar uma lista. E como é que a gente faz isso em Golang, né? Hoje, no ambiente que nós encontramos de microserviços, onde você vai receber listas de outro microserviço e muitas vezes APIs externas, dos quais você não tem acesso ao banco, então você não pode definir a ordem. E a squad ou a aplicação que você está chamando, ela vai vir na ordem que a pessoa bem entendeu, né? Não existe mais essa situação da pessoa dizer assim, como você quer a ordem? Ele vai dizer, olha, eu preciso de uma ordem, eu preciso de uma lista de cliente, uma lista de pedidos, ele vai simplesmente mandar para você e cabe você tomar a decisão de ordená-la. Então, hoje em dia a gente não tem mais aquele acesso que nós tínhamos no banco, né? Quando a gente tinha as aplicações monolíticas, a gente acessava o mesmo banco, então se eu precisasse eu criaria um método novo e fazia um select order by, acrescentava a cláusula order by e definia como eu queria o resultado. Isso hoje cada vez não, né? Praticamente com o ambiente de microserviço é impossível de fazer, né? E quando você vai pegar uma API que está fora da tua arquitetura de microserviço, é uma API externa, tipo o Serasa vai mandar uma lista para você, um IBGE ou coisa do tipo, aí que não tem como você pedir para as pessoas lá ordenarem do jeito que você precisa. Então você vai ter que ordenar isso daqui. Então isso é uma necessidade. Então funções de ordenações são muito importantes. O Java, a partir do Java 8, evoluiu muito isso. O Java utilizava o compare, ele já tem, através das funções lambdas, né? A gente faz uma implementação direto no método. Eu sou o Java Old School, né? Então a gente tinha uma interface que a gente implementava quando era uma ordenação mais bem elaborada, né? Mas só que agora a gente vai fazer aqui uma ordenação, e a ordenação que eu faço no Golang é bem parecida com essa Old School do Java, né? Claro, tem as suas particularidades, obviamente, e obviamente é claro que o Golang tem frameworks que devem fazer isso, mas a ideia aqui é conhecer Golang nos níveis mais detalhistas, né? Eu preciso conhecer bem a tecnologia, é assim que eu gosto de aprender. Depois eu uso o framework, eu não gosto de começar com framework. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona a ordenação, né? Então eu já deixei aqui um código pronto, né? Basicamente é um código que você já deve conhecer, né? Eu declarei uma struts do tipo pessoa com código, nome e apelido e já iniciei ali 4 variáveis dessas struts, né? PES 1, 2 e 3. E com base nisso daqui a gente vai fazer a nossa implementação, porque esse código aí já é um código que já tem que saber. Então, para eu utilizar a ordenação, primeira coisa eu tenho que fazer um type que vai ser a pessoa ordenada. Certo? Pessoa ordenada, struts, e eu vou... struts não, desculpa. Struts não. Eu vou criar um tipo de pessoas que é esse tipo aqui, nada mais é do que um array de pessoas dessas struts daqui. Certo? Até aqui, nada demais. E o que eu vou fazer? Como você já deve conhecer, a gente vai adicionar dentro, a gente vai criar uma variável aqui, var pessoas no plural, e ela vai ser do tipo pessoa ordenada. E eu vou automaticamente colocar pessoas, vai receber o nosso append pessoas, quem? O PES. Essa parte aqui eu acredito que você já deva conhecer do Golang, né? Que é como a gente faz a inclusão numa lista de array. 2, 3, a gente ainda não iniciou, digamos, a ordenação. Nós só estamos criando uma lista fake aqui para nós fazermos o nosso devido teste. Então eu vou imprimir aqui log.println a lista de pessoas. A lista de pessoas, certo? E eu já vou deixar prontinho aqui um separadorzinho fake aqui só para ficar melhor no console. Bom, se eu imprimir aqui isso direto, se o código estiver correto, ele vai, exatamente, imprimiu na ordem que eu adicionei, né? 150, 10, 99, 25, exatamente como eu adicionei. Eu ainda não apliquei a ordenação, né? Então eu vou fazer a aplicação da ordenação aqui embaixo e depois eu vou imprimir essa linha aqui que eu coloquei esse pontinho, foi só para separar uma lista das outras, tá, gente? Ficar mais claro de a gente separar a lista antes de ordenar e depois de ser ordenada. Bom, para que eu ordene, eu vou usar o pacote sort, que eu já deixei aqui no canto, que basicamente esse pacote sort é um pacote do Golang, que já vem no Golang, que ordena listas para gente. Então ele tem vários métodos aqui, e para eu fazer uso dele, eu preciso implementar uma interface, que é essa daqui, ó, type interface,
E ela tem 3 métodos: len, less e swap. Tá? Então eu vou pegar logo isso aqui, vou ter que, obviamente, para eu implementar a interface, eu tenho que escrever aqui embaixo, né? O método len, o outro método é o método less, e o outro método é o nosso amiguinho swap, beleza? Com esses 3 métodos aqui, nós vamos fazer a implementação. Aí eu vou colocar func, obviamente, né? Func aqui, func aqui, beleza? Então aqui eu vou definir os métodos que para satisfazer o meu pacote sort para ele poder ordenar conforme eu solicitar. Então o primeiro método é bem simples, ele quer o tamanho do array, né? O tamanho do array, e obviamente eu preciso dizer que esse método ele está ligado a esse tipo aqui. Então, como a gente sabe, a gente coloca p aqui, certo? E como é que faz isso daqui? Como é que eu sei o tamanho de um array? É bem trivial isso aqui, né? Return o tamanho do nosso array, que é esse p aqui. Pronto. Acabou. Está declarado aqui, sem problema nenhum. Então, a primeira informação que o pacote sort vai precisar quando ele estiver fazendo a ordenação para a gente, ele precisa saber o tamanho do array. Então, esse método vai entregar para ele daqui. O segundo método que a gente tem que passar é, de fato, a regra de negócio. Esse método aqui é o mais importante de todos. A gente vai fazer uma implementação bem básica, a gente vai ordenar por código aqui, e depois a gente vai melhorar esse código aqui para a gente ter uma ordenação melhor. Ele quer um booleano, e basicamente o que são esses parâmetros? O I e J é o índice do array. Então ele vai passar para a gente, e aí, claro, eu tenho que fazer isso daqui. Durante a execução do pacote sort, ele vai passar para esse método aqui o conteúdo desse array por vez, né? Então ele vai passar um anterior e o próximo, e com base na resposta booleana, ele vai tomar a decisão de fazer a troca, de inverter a ordem, esse tipo de coisa. Então eu tenho que dizer para ele qual é o meu critério. Nosso critério aqui é bem simples, eu vou colocar um return, o P, e eu tenho que formar a posição dele, né? O I for menor que P, posição J. A letra IJ é do próprio Golang, tá, gente? Não me pergunte por que eles escolheram essa letra, tá? E eu vou fazer aqui por código, ponto código. Pronto. Então eu estou dizendo que a pessoa ordenada, que é um array de pessoas, né? E o struct está aqui, eu vou ordenar pelo código, que é um número inteiro. Então ele vai fazer o return aqui, retornando verdadeiro ou falso, se o código que ele recebeu atual e o próximo, se um é maior que o outro, e em cima disso ele vai fazer a inversão ou não. E como é que ele faz a inversão disso daqui, caso, dependendo da resposta booleana? Ele vai fazer aqui no método swap. O Golang tem um método que eu acho bem bacana de inversão, né, que a gente faz assim, ó, P, posição I, vírgula, P, posição J, posição J, é igual à inversa, né, o P, posição J, vírgula, P, posição I. Pronto, só isso. Opa, claro, eu não fiz a declaração aqui, né? Peraí, faltou isso aqui. O nosso método swap. Pronto, só isso. Dessa forma, se eu estiver certo, a implementação é isso aqui, né? Esse método aqui ele inverte, né? Eu achei bem legal esse recurso do Golang, né? Com uma linha só a gente faz a troca dos valores das variáveis aqui. Então, gente, eu acho que com essa implementação aqui ele já vai ordenar por código para a gente. Então, agora eu vou aplicar a ordenação. E como é que eu faço? É bem simples, eu vou fazer assim, ó. Print não, vamos fazer log sort, ponto, método sort. E vamos passar o nosso array pessoas, certo? E no final eu vou imprimir e vamos ver se ele vai ordenar pelo código, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Isso, vamos ordenar por código. Vou dar um clean aqui para limpar. Vou executar e voilá. Como vocês podem ver, ele ordenou por código aqui, ó, 10, 25, 99 e 150. Então aqui é uma ordenação bem simples, por simplesmente uma comparação de inteiros, que é muito fácil de se fazer. Então em uma linha a gente faz aqui e ele fez a ordenação para a gente. Legal, bacana, né? Então, mas você deve saber que essa não é a realidade. Às vezes a gente quer ordenar por uma string. Aí uma string tem a situação de letra maiúscula, letra minúscula. Então aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais
um pouco mais complexo, né? Então são ordenações. E se igualar, qual é o critério que eu vou utilizar? E obviamente, se você já entendeu a lógica, que a gente vai aplicar isso aqui. Então, eu propositalmente eu coloquei aqui duas pessoas com o mesmo apelido, só diferenciando letras maiúsculas e minúsculas de propósito. Então eu vou ordenar por apelido, e se a pessoa tiver o mesmo apelido, eu quero que ele ordene por código. E aí como é que a gente faz? A gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer valor 1 do tipo vai receber P pessoa I ponto apelido, certo? E o valor 2, o segundo valor 2 vai receber o PJ. Só que eu preciso diferenciar maiúsculas e minúsculas, né? Senão ele não vai ordenar. Se eu executar sem fazer essa verificação, colocar o lower aqui, ele vai dar problema. Então eu preciso que esse valor ele esteja strings ponto to lower. Vou fazer aqui. Podia ser to upper, né? Mas vamos fazer to lower. Então, valor 1, eu vou pegar o apelido e vou deixar todas as letras minúsculas, e vou fazer a mesma coisa para o valor PJ da mesma forma. Então aqui eu já estou fazendo isso daqui e vou aplicar a nossa regrinha aqui, if, certo? E aí eu poderia fazer assim, ó, valor 1 for igual a valor 2. Se eles forem iguais, o que eu faço? Eu ordeno pelo código. Caso contrário, eu vou fazer um return valor 1 menor que valor 2. Então pronto. Dessa maneira daqui, ele vai tomar a decisão de ordenar quem vem primeiro, já que está tudo em letra minúscula aqui, né? Lembrando que essa ordenação já tem que estar minúscula aqui na comparação. Existe uma forma da gente fazer uma comparação de string em que ele despreze automaticamente o maior e menor. É a função equals full, que é essa daqui, ó. Strings.equals full. Esse cara daqui, ele já faz esse serviço dessa string. Então eu posso fazer assim, ó. Eu vou pedir para ele comparar esse cara, vírgula, esse cara.j. Basicamente, vocês estão vendo que eu não estou usando mais o valor 1 nem o valor 2, né? Eu estou passando aqui diretamente a variável que está dentro do nosso array e estou usando esse método equals full. Então ele já consegue comparar sem precisar fazer o lowercase. Mas eu tenho que fazer o lowercase para fazer essa comparação final. Então, independente de qualquer coisa, eu vou ter que fazer isso daqui para poder comparar. Porque eu não posso comparar esse direto com esse, porque senão ele não vai saber diferenciar maiúsculos e minúsculos. Eu acredito, se o código estiver correto, que seja isso daqui. Então ele deve ordenar agora pelo apelido. Então aqui a gente já vê que o avestruz do Pedro vai ser o primeiro, porque o código dele é menor. O segundo vai vir o Jorge com código 99. Esse é o esperado, vamos ver se vai dar certo. Eu vou executar aqui. Executei e aconteceu exatamente como eu esperava. Ó. Avestruz e avestruz bateram e ele ignorou que o avestruz do Jorge está com letra maiúscula. Então o que acontece? O que ele fez? Ele colocou 25,99, foi o tiratema pelo código. E a mesma coisa aconteceu com o Kirma e o Júnior, que tem o apelido Kirma também. Então ele fez a ordenação primeiramente pelo apelido e depois no empate ele tirou a diferença no código, que foi o que a gente implementou aqui. Beleza, então aqui a gente já tem uma implementação por string, né, combinando com código. Legal, mas nós vivemos num país de língua latina, né, e nós temos acentos. Então, se eu por acaso acentuar aqui o avestruz, eu vou quebrar, o nosso código vai falhar, né? Ele não vai entender. Vamos rodar aqui só para ver a ordem que ele vai definir. Ó, ele colocou o avestruz com acentuado para o final, porque ele não soube diferenciar. Então não basta, eu preciso remover os acentos, né? Que é uma coisa que é bastante comum. E como é que remove os acentos no Go? Bom, a remoção dos acentos do Go é feita por uma biblioteca externa, tá, gente? É uma biblioteca que ela não faz parte da nossa... Ela não faz parte do pacote do Go, ela precisa ser importada, e o pacote é esse daqui, ó. Eu vou já pegar minha colinha que está pronta, né? Não sou besta, eu já vou jogar bem aqui.
né? Já tenho a minha colinha pronta, obviamente, vou dar um Ctrl V, que são esses três que a gente vai precisar, tá? E obviamente eu não preciso digitar o comando aqui, a IDE me ajuda a fazer o go get package, então ele já importou aqui, aí não precisa mais porque a primeira já importa tudo, acredito eu. Se não for, a gente faz o import de novo. Então, eu poderia fazer go get, blá blá blá, mas aí eu utilizei o recurso da IDE aqui na interface gráfica para a gente ganhar tempo. Beleza, eu já importei aqui, mas eu ainda não estou utilizando, então eu vou usar. Runnings, bom, gente, para você entender o que é Runnings, tá? O Runnings, basicamente, ele é o nosso char do Java, tá? Sabe o char, que é a letra A, o código 97, etc, essas coisas? Então você precisa ter um conhecimento desse daí, mas a grosso modo, de uma forma bem grosseira, entende o Runnings, que seria mais ou menos isso, tá? Transform é o que vai fazer essa comparação, ele vai tratar a letra A acentuada igual ao A sem acento, e o Unicode é a normalização que faz essa comparação, né? Que é um códigozinho que a gente vai fazer uma implementação. Então, como é que eu vou fazer? Vou criar um método aqui, que vai ser o método func remover acentos, ok? E ele vai retornar uma string para mim, né? Então vamos botar bem aqui. Então eu vou passar, eu tenho que passar a string, né? Vou fazer o seguinte, o valor do tipo string vai me retornar uma string, né? E como é que funciona essa implementação? Essa implementação eu já tenho aqui um código pronto, então eu vou só copiar e colar que eu peguei da internet. Vou dar um Ctrl C, mas eu vou dar uma explicada por cima, tá? Maiores detalhes tem que entrar dentro do código fonte. Então, esse cara aqui eu tenho que importar, né? Unicode, e esse texto aqui não é texto, é valor, tá? Então, basicamente, esse código que eu peguei na internet, eu preciso definir quem vai ser removido, né? A run, lembra que as runs, na verdade, são... É baseado no... Cada letra tem um código ESC, né? E, claro, tem o UTF-8, cada um tem a sua tabela de códigos, e eu preciso ver quem eu vou remover em cima do pacote aqui. Aí tem que entrar no código fonte, tá, gente? É um código fonte que tem aqui para poder entender, pode ver que ele usa um hexadecimal aqui para cada um, ó, uma stringona aqui, um arrayzão escrito no hardcode aqui, aí para entender essa tabela aqui de Unicode que ele tem implementado, né? Então ele vai ter isso aqui. O transform é o método que vai fazer a conversão da normalização NFD para NFC. Pelo que eu pude investigar, esses caras daqui, NFD e NFC, ele me parece ser a formatação Unicode versus o código ESC, aí ele vai fazendo a equivalência, né? Então o A acentuado tem que ser A, pelo menos foi o que eu pude entender, né? O critério de quem vai remover e para onde ele vai. Então ele vai comparar isso daqui, esse método chain. Ao executar esse método daqui desse transform, a gente na verdade a gente chama esse chain, ele vai criar essa variável aqui e que ela vai fazer, o transform vai processar a string, a gente passa a regra que nós definimos que foi nessa linha e o valor que vai sofrer que vai ser submetido esse algoritmo que está escrito aqui, né? Então ele vai submeter e vai fazer todo esse processo de transformação, que ele chama de transform, né? E ele vai tirar o acento e vai fazer o resultado aqui, vai vir sem acento, e aí sim, finalmente a nossa ordenação vai ocorrer do jeito que a gente está esperando. Então vamos fazer o seguinte, então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar bem aqui, ó, remove, vamos fazer aqui, ó, remove acentos aqui dentro, certo? Remover acentos, né? E vamos aplicar o remover acentos aqui. Bom, na comparação aqui, né? Na comparação, eu vou ter que passar agora o valor 1 e o valor 2, porque se eu passar direto aqui, ele não vai saber a diferença do acento sem acento. Então eu vou ter que escrever aqui valor 1, valor 2. E aí, eu acho que fica até mais fácil fazer isso daqui. Eu acho que fica mais simples, né, o código. Né? No final das contas, a forma tradicional acaba ficando um código mais limpo dessa forma aqui. Então, no fim das contas, aquela função que pode ser útil em outros casos aqui, eu acho que fica muito melhor dessa maneira aqui. Então, ele vai fazer a comparação desse cara. Ele já removeu os acentos e colocou tudo letras minúsculas. Se empatar isso daqui, ele usa o código. Não havendo empate, ele vai fazer a ordenação natural aqui das strings. Então vamos executar e ver o resultado, tá bom?
Será que vai dar certo? Eu vou dar o run aqui e vamos lá. Bom, a partir de agora... Opa, mas eu ainda não coloquei o acento aqui, né? Tem que colocar o acento para ter a graça, né? Eu tirei o acento, dá um Ctrl S, vou executar, vou dar um clean aqui de novo e vou executar. Pronto, gente. Agora ele está ignorando se está acentuado ou não. Ó. Avestruz acentuado com avestruz não acentuado. Eu não sei se avestruz tem acento, tá, gente? Isso aqui eu fiz direto mesmo. Eu acho que nem tem a palavra avestruz tem acento. Mas aí, como você vê, ele ignorou o A acentuado aqui, né? Então, se eu colocasse esse último adquirma aqui, ele também vai entender isso. O 150 ele tem que vir por último, beleza? Então vou executar. E ele continua mantendo, ele ignora se está acentuado ou não, ele está tratando como uma string idêntica. Então, gente, eu acho que com isso daí, né, já dá uma boa base esse código daqui. Lembrando que eu não estou usando pacotes aqui, né, porque aqui obviamente é um treinamento. Obviamente essa struts aqui eu colocaria num arquivo separado e tudo, num pacote separado. Essa implementação também eu colocaria também num pacote separado, essas funções aqui, o remover acentos, talvez ficasse no úteis uma equivalência, mas aqui é só eu escrevi tudo nesse arquivo por conta dessa particularidade. Então é isso, galera. Eu acho que deu para entender como funciona a ordenação, né? E vamos esperar o próximo aprendizado que vem aí, beleza? Valeu e até mais.